Bom dia, meus amigos. Dia 20 de abril de 2017, quinta-feira, véspera de feriado. São 9 horas e 15 minutos, tá ok? Vamos começar o nosso giro global, nosso morning call. Peço aí desculpas pela ausência de ontem, mas agradeço aí as mensagens. É, Tá tudo indo bem lá no hospital com meu sogro, então agradeço aí as orações. Obrigado mesmo, show de bola esse trabalho em grupo e essa solidariedade que a gente tem aqui em todas as situações, desde ajuda entre nós na questão do trade, na questão emocional, como também nesses detalhes da vida do dia a dia da gente, que é super importante, tá bom? Então vamos lá, começando o giro global hoje, é, minério de ferro, né? Até postei isso ontem e anteontem também, que a gente tinha níveis importantes de suporte, né? Aqui nós temos um nível muito importante, que é uma retração de 38,2 para este contrato aqui, tá? O próximo vencimento, tá? E além disso, a média de 200. Tanto é que eu botei que aqui pode ser um ponto de parada para dar um repique. Ou retomar a tendência de alta normalmente e segue a vida. Mas eu acho que se tratando de minério de ferro, tem muito aí água para rolar em termos de geopolíticos, né? Porque a China é a maior demandadora, né? E aí temos essa questão ainda que está em aberta aí da Estados Unidos e Coreia do Norte. Vamos ver o que acontece. Mas perdendo esse suporte, o próximo seria a própria LTA, que além disso é a cabeça desse pivôzão de alta, como tanta coisa que a gente projetou aí em outros gráficos para em 2016. Tá? E é uma retração de 50% e cabeça do pivô de alta. Então, suporte por suporte, esse aqui é mais forte, mas pediria mais uma queda ainda. E seria um suporte mais interessante até para quem quer montar estratégias com Vale, etc., porque daria um sinal de compra aqui, daria uma boa sustentação técnica, né? Muito mais do que simplesmente a média de 20 aqui. Né? O FIBO 38.2 também é uma região de vários suportezinhos, a retração de 38.2, mas eu acho que aqui fica mais confortável. De qualquer maneira, são dois pontos possíveis para o minério de ferro retomar um movimento altista, tá? E falando em minério de ferro, então hoje na China, os contratos futuros da bolsa de Dalian fecharam em alta, tá? 0,63% de alta, pouca coisa no contrato negociado para setembro, o mais negociado, tá? Não é mais o de maio, agora é setembro. E o de contrato de janeiro de 2018, né, que segundo o maior giro, avançou 0,45%. Beleza? De qualquer maneira, o contrato de janeiro segue abaixo do preço do contrato de setembro. 69 dólares o de setembro, 69,23 e 65,31 o de janeiro de 2018. Tá ok? Então, esses são os números do minério de ferro para hoje no mercado futuro da Bolsa de Dalian na China. Fecharam em ligeira alta. Ok, vamos continuar nosso giro global. Eu estava curioso para ver a China. Deixa eu ver se atualiza. Vamos ver primeiro aqui Japão. Depois eu volto aqui para a China para ver se atualiza. Estou com o candle de ontem ainda, não atualizou. É end of day. Será que eu preciso fechar e abrir de novo? Por enquanto, essa bolinha vermelha tá. Enfim, por que não atualizou ainda? Aqui caiu 0,81. Bom, eu queria só ver como é que fechou hoje o mercado na China. Mas de qualquer maneira, eu fiz um estudo para vocês ontem, né? A gente teve essa queda violenta aqui na virada do ano de 2015, 2016 na China. Tá uma queda muito forte, durou aí 2 meses seguidos de queda, uma queda muito forte. E passados aí 14 meses, a gente recuperou, né? Pela segunda vez, a gente chega à zona de 61,8. Ou seja, passaram uns 14 meses de uma queda de 2 meses e a gente só conseguiu recuperar
só conseguiu recuperar 61,8 dessa retração, que é essa linha amarela aqui. Eu fibo em azul, mas eu botei o 61,8 em amarelo, destacando, né? E a gente recuperou a primeira vez, voltamos a LTA, viemos na média de 200 e voltamos de novo a essa retração. Vários testes e nada, consolidou e perdeu. Perdeu, mas de qualquer maneira deixou uma sombra ontem aqui na LTA. LTA, média de 200 agora também, acompanhando essa LTA longa, tá? Mas esse canalzinho que tem uma amplitude que não é muito íngreme, né? O fato mais importante do que a amplitude, eu acho que é a retração de 61,8 não ter sido rompida até agora, bota sob suspeita esse movimento de recuperação, né? Esse movimento está agora com um sério risco de perder essa zona de suporte e desabar igual jaca podre para vir testar fundo. Até porque, num período mais amplo, a gente ainda não teve os testes que eu esperava. Por exemplo, aqui, ó, para esse grande pivô aqui de baixa, ó, que foi rompido, ó, a gente ainda não foi no alvo, mas estamos longe do alvo. Se eu pegar esse outro pivô aqui mais alto, ó, mais um pouquinho acima, o alvo seria 2.365, primeiro alvo desse pivô aqui. Estou nem considerando esse pivô por enquanto. Ou seja, a perda disso aqui pode jogar o índice de Xangai aqui no fundo, né? E aí tem aquele cenário que a gente vem falando há um tempão de bolha de crédito, etc. E tem o pivô também desse própria consolidação aqui, que aí sim, eu acho que esse fica até melhor de acompanhar, né? Esse mastro para baixo, esse talvez grande bandeirona, para jogar o mercado aqui de novo na casa dos 2.000 pontos. Então, 2.000 pontos continua sendo um alvo mais longo para a China. Ok, 2.000 pontos. E essa zona de fundo aqui também. Bom, bateu cravado. Acho que até essa aqui é realmente o suportão da China. Num período mais longo. Tá? Tá bem bacana essa zona de suporte aqui. Com alvo de pivô de baixa, semanal, etc. Mas temos que perder essa região. E por que eu estou gastando um tempo aqui com a China? Justamente porque ela é a grande demandadora de commodities globais, né? Ela acho que uma tensão lá na Península Coreana afetaria com certeza a China, e aí acho que afeta o mundo inteiro, né? Não só a gente pelo lado das commodities, mas também Estados Unidos pelo lado do comércio, enfim. Então, essa é o gráfico da Bolsa de Xangai. Ok? Bom, já estamos aqui na Bolsa de Xangai, Bolsa de Tóquio, numa consolidaçãozinha, perdeu um suporte importante. Então agora lança-alvo, ó. Lança-alvo aqui nessa zona de topo, retração 38,2, né? Batendo o olho já dá para ver que é 100% desse retângulozão, ou desse movimento, né? Desse pivô. Enfim, se for pegar pivô, tem esse menorzinho aqui em cima, com bandeirinha na média de 20, ó, do jeito que a gente faz no day trade. Olha aqui o que o Nikkei fez aqui também, depois que perdeu a média de 20, né? Essa regressão à média, reversão na média, depois caiu igual jaca podre, né? Então temos suportes aqui nessa região aqui embaixo, tá? Para o Nikkei, por enquanto, consolidando. Ok, então essa bolsa japonesa. Continuando, Europa, Macron, né, passou ligeiramente, mais coisa de menos de 1 ponto percentual, mas passou ligeiramente da Le Pen, ele é de centro, então sugere a ida para o segundo turno em maio. A eleição agora vai ser domingo, né, o primeiro turno. Sugere a ida da Le Pen com o Macron. Então é menos mal porque tem uma alternativa de permanência na zona do euro em disputa, né? Ele, na verdade, ele é a favor de fortalecer a relação com o euro, fortalecer o euro. E a Le Pen é totalmente contra, quer sair. Isso pode trazer muito estresse. Ah, mas o Brexit, todo mundo achou que o mundo ia acabar e voltou. Pois é. Mas agora, nesse caso, não sei se dá para pensar da mesma maneira caso a Le Pen ganhe neste domingo e ganhe o primeiro turno, né? Teria o segundo.
mas que ela ganhe com uma vantagem razoável sobre Macron, já dando uma, uma tendência para o segundo turno. Eu acho que é diferente agora porque saindo a Inglaterra e saindo a França, o que sobra na União do Euro? A Alemanha, para carregar um monte de país falido, quebrado, não sei se vai se sustentar. Desculpa, gente. E, enfim, minha empregada quer me ferrar aqui, né? Dizendo que lavou dinheiro. Porra, não pode, né? Achou a gangue tava procurando na bermuda. Vamos lá, desculpa. Coisas domésticas. Então, isso traz um cenário bem complicado aí para os próximos dias, né? Vamos ver essa eleição de domingo, vamos ver segunda-feira o mercado. Segunda-feira é um dia importante para a gente acompanhar o mercado e ver como é que ele vai digerir esse primeiro turno na França. De qualquer maneira, a Alemanha, ó, ela cumpriu 100% desse pivôzão de aula, onde botei esse pin verde aqui, cumpriu 100% e vem fazendo um canalzinho, né, de alta rumo a esse topo que ele não conseguiu romper, não conseguiu se sustentar. Então isso me leva a acreditar que isso aqui pode ser uma deriva, né? Isso é uma formação de deriva clara. E a gente perdeu essa deriva na terça-feira, tá? Terça, quarta, quinta, isso, perdemos na terça. E hoje, com esse pequeno candle altista, pode ser só um pullbackzinho para retomar a queda, tá? O suporte importante aqui, que fortalece esse cenário de deriva e uma correção maior, é justamente esta linha amarela aqui, esse topinho anterior e o fundo anterior. Um topo, não o primeiro topo anterior, mas um topo dessa deriva, um dos topos, mas principalmente porque também é este fundo, tá? É uma linha que foi testada pelos dois lados, bipolaridade torna ela bastante forte e ela é uma linha que, como eu falo sempre, mais importante do que perder LTAs, LTBs, romper LTAs, LTBs, é justamente perder fundos para confirmar a tendência de baixa e romper topos para confirmar a tendência de alta. Isso é o mais básico do básico da análise técnica e o mais importante é na teoria de Down, uma vez que tendências de alta são topos e fundos ascendentes, tendência de baixa topos e fundos descendentes. Para ter topos e fundos descendentes, a gente precisa perder fundos. Então, essa linha amarela aqui realmente é muito importante a gente ficar de olho. Tá ok? Bom, isso Alemanha. Vamos ver França. França deu uma melhorada também. Estão vindo testar agora a média móvel por baixo. Tá ok? No grande canal de alta. Quase atingiu também os 100% do movimento de 2016, a projeção, como foi feito pela Alemanha e por tantos outros mercados, né? SP500, vários papéis nossos aqui fizeram a mesma coisa, 100% de movimento, tá? E agora FTSE, que tinha caído feito jaca podre ontem. Ó. E agora está 0,8 só de alta, não conseguiu ter uma recuperação tão boa quanto a França, nem também como a Alemanha. O que está sob estresse lá na Inglaterra, essa decisão da Theresa May de antecipar em 3 anos as eleições gerais. Né? Ela está fazendo uma grande aposta, ela está pedindo quase que um novo referendo para o euro, porque se a ideia dela é conseguir maioria no parlamento para poder a saída, o Brexit, com o endosso aí do país, o endosso dos seus pares, tá? Porque a disputa ainda está grande lá no parlamento. Ou seja, apesar, como ela disse, do povo, depois da decisão, mais ou menos, que já tocou a vida, já vai se acostumando com a ideia, o parlamento ainda está brigando. Então, por conta disso, ela antecipou agora para junho eleições gerais. É uma cartada, não diria perigosa, mas tem seu risco. Acho que o risco a gente está vendo aqui no gráfico, né? Esse maromboso de baixa foi o dia que ela anunciou essas eleições. Então, o mercado, a princípio, se assustou com isso e agora segue ainda sob tensão aqui, não conseguindo se recuperar a partir desse suporte, que era uma coisa esperada. Era esperado aqui um repique legal, inclusive, né, hoje. Estou até surpreso aqui com esse raramezinho. Mas, de qualquer maneira, ontem eu já botei um alerta aqui. Não dava para saber se hoje ia repicar ou ia perder, mas um alerta aqui que é um suporte importantíssimo que não pode ser perdido.
tá? Último bastião, o forte de corregedor, está aqui na linha branca, na média de 200. Tá? Então esse é o FTSE. Olhar o SP500 como é que fechou ontem, continua nessa tendência de baixa. Pô, André, isso não pode ser uma bandeira? Bom, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser bandeira para levar a um movimento de mais amplitude ainda, pode vir testar esse alvo de 100% deste pivôzão, aquele pivô que a gente viu no FTSE, no CAC, no DAX, no minério de ferro, está aqui, ó. Ele acabou parando no pivô do Brexit e do Trump, 100%, que é esse aqui azul claro, tá? 100% aqui no azul claro. Então aqui tem uma zona de resistência forte, o topo histórico e mais aquela projeçãozinha. Então uma zona importante aqui 2.400, número redondo inclusive, né, galera? 2.400. Então agora a gente tem suporte no 2.300. Se perder, aí a coisa fica mais feia. Sugestão de alvo, né? É aqui nessa zona da cabeça desse pivô aqui, tendo que passar primeiro pela 200. A 200, como ela vem, os mercados vêm subindo forte há mais de um ano, a 200 tá bem, tá como suporte antes dos suportes técnicos principais, né? Ela está no meio do caminho, tá? Pode ser furado. Ok. Bom, Xangai não atualizou, deixa eu ver mais uma vez. Não, não atualizou mesmo. Deixa eu fazer mais um teste aqui para ver se atualiza. Um segundo. Fiz a questão de refresh de página. Global, vamos ver. Mas está atualizado o DAX, CAC, FTSE, né? Vamos lá, Xangai de novo. É nada, só falta ser feriado na China e eu estou perdendo meu tempo aqui buscando atualização. Vamos lá. Às vezes a China parece que tem mais feriado que o Brasil. Então vamos lá, fechar aqui. Então volta para essa aba. Bom, então já vimos as principais bolsas. Lembrando que a SP Futuro, né, que não tem essa questão de taxa de juros igual ao nosso aqui, acachapante, o SP Futuro ele foi no alvo de 100%, tá? Ele foi no alvo de 100% do pivô de 2016, tá? Aquele que a gente estava olhando antes era o à vista e segue aqui nessa tendência de baixa, só que está muito estreito. Por isso que às vezes eu olho e falo, pô, isso aqui tá um cara de ser bandeira, tá? Então vamos ficar de olho aqui no 1318, que se perder hoje ou amanhã, amanhã a gente está fechado, infelizmente, a coisa fica feia de curto prazo, tá? Bom, então com isso a gente viu as bolsas globais. Vamos dar uma olhada então agora. Antes de entrar em moedas, vamos falar do ouro. O ouro é um bom termômetro de risco, né? Mas um termômetro mais estável do que o VIX, né? Que é aquele índice de volatilidade. Porque aqui mostra realmente o movimento em busca da segurança, não é tanto a volatilidade do VIX. O VIX, como também é tradável, né? É usado até para estratégia de hedge, etc. Ele acaba sendo tão volátil quanto qualquer contrato futuro, enquanto que o ouro bem mais estável e bem mais confiável tecnicamente. Inclusive o ouro aqui na Bolsa Brasileira, na BMF, é o único contrato futuro que não tem vencimento, né, por conta disso. Bom, então vamos lá. O ouro, ele rompeu aquele pivô há 2 semanas atrás, que a gente acompanhou, né, lindo, rompeu com força, tentou romper um dia, rompeu bonito, mas voltou deixando uma estrela cadente, mas ó, depois rompeu com força e segue então o alvo nessa faixa de topo aqui de 1.300, 1.350. O fato é que aqui é só o primeiro alvo, tá? É só o primeiro alvo desse pivôzão. Tem um alvo acima disso, que é que pode ser facilmente atingido em caso de estresse geopolítico aí voltando ao radar nesses próximos dias, né? A coisa saiu daquele clima de drama para o clima de comédia, né? Agora lá
as bravatas dos dois gordinhos, né? Do Moicano e do Topetudo. Então vamos esperar para ver. Agora tá entrando em cena a galera do Deixa Disso, né? Vamos ver. Esse é o ouro. Bom, então moedas. Antes de entrar em moedas, só queria chamar a atenção para o café. Meu amigo está posicionado em café, ó. Tinha dado uma recuperação legal aqui e deixou essa queda forte ontem, bem forte. Então, apesar de estar dentro do caixote ainda, o meu receio maior, pela minha experiência que eu comecei a operar café em 2006, 2007, teve uma época que eu adorava café porque eu estava acertando todas, né? E eu achava muito técnico e estava ganhando dinheiro, era sensacional, uma delícia. Tinha dias que eu acordava de manhã, chegava minha esposa como posicionados em 10 contratos, ou mais às vezes, né? Cada contrato são 100 sacas, cotado em dólar. Chegava minha esposa na hora do nosso café e falava, Moreco, já estou com US$ 6.000 de gain de ontem para hoje. Era sensacional essa época, que eu operava mais pesado o café, mais pesado em tudo em geral. E só que eu tomei umas picas grandes também no café, né? Depois dessa fase de acertar muito, de ficar só no café, aí começou o que era inevitável, né? Não os erros, mas o aprendizado da commodity. E eu tomei duas ou três picas grandes no café, justamente em dias de feriado nacional aqui no Brasil. Então, diferentemente da semana passada, que tínhamos feriado, foi feriado lá também. Só que amanhã não é, não tem Tiradentes lá nos Estados Unidos. Amanhã tá fechada. A bolsa aqui, a BMF, é aberto lá. Então, vamos ver hoje, né? Mas amanhã pode ser dia de maldade. Depois dessas picas no café, eu nunca mais dormi posicionado em feriados. Porque é a hora que Nova York se mexe, normalmente com uma amplitude brutal, às vezes vira tendência, ou dá com um repique forte, que não tem como você ficar apostando, ficar segurando, principalmente se você está com muitos contratos, e você fica sem defesa. E aí no outro dia, quando o mercado abre, aconteceu isso comigo. O mercado abriu, estava tomando tipo US$ 10.000 de prejuízo. E fiquei esperando repique, não veio, não veio. Uma correçãozinha no intraday, fui sair com entre menos 16 e menos US$ 17.000. Foda, foda. Então, amanhã é feriado aqui, fica aqui esse comentário aqui com relação ao risco de estar no meio dessa consolidação, né, perto de um suporte e amanhã o mercado azedar. SH Comp, Felipe, tem esse SH Comp no... Tem, vamos ver. Vamos ver, ó, 0,4 de alta. Ah, obrigado, Felipe. Vou matar aquele então, ficar com esse. Bom, você vê que o gráfico é idêntico, né? Só tá faltando aquele candlezinho ali de hoje, ó. O gráfico é idêntico, ó. O gráfico é idêntico, mas esse aqui é melhor. Pô, obrigado, Felipe. Obrigado mesmo, cara. O que que eu fiz? Eu tava sem o sinal e o rapaz da TradingView Brasil, o Felipe, que é meu brother, não estava online. E eu fui no Google, procurei lá, Xangai TradingView. Aí veio aquele código. Tá? Se vocês tiverem outros códigos legais, no outro dia um colega passou o código do minério de ferro na China mesmo, tá? Aquele da Bolsa Futuro da Lian. Só que eu não salvei, eu não consegui achar de novo. Mas então, ó, a China então, depois eu atualizo o gráfico todo, mas a China então vem, ó, se segurando majestosamente nesse suportezinho aqui, né? E aí temos aqui a correção, a retração de 61,8, ó, no mesmo lugar que a gente viu. No mesmo lugar que a gente viu, a gente tem aqui, ó, uma forte zona de resistência 61,8 e agora a briga aqui pela LTA desse canalzinho. Tá ok? Valeu, Felipe. Obrigado mesmo, cara. Bom, então eu estava falando do café. Então, café, ó, cuidado amanhã. Quer dizer, amanhã não tem nem que ter cuidado. Se a decisão for dormir posicionado,
Amanhã é dia de axioma de Zurich, né? Só tem como alternativa rezar para esse fundo não ser perdido amanhã. EWZ, nossa bolsa lá fora, né? O índice MSCI do Morgan Stanley para nossa bolsa, ó. Uma consolidação na cabeça aqui desse possível grande pivô de baixa, tá? Aqui embaixo. Se perder hoje a CLTA esse ponto aqui, dá partida para um movimento mais íngreme com alvo aqui nessa faixa, nesse fundo aqui. É o alvo de 100% desse pivôzão, tem uma poder de atração muito forte. Só que a gente tem aqui a média de 200 podendo dar uma segurada. E temos também a projeção de 6,8, que é aqui que pode dar uma outra paradinha também, né? Zona de topinhos, etc. Pode dar uma outra segurada. Tá, então hoje é importante aí o nosso mercado segurar. Agora, com feriado no meio do caminho, com eleição na França, enfim, tem tantas variáveis, a questão da reforma da Previdência, reforma trabalhista, Lava Jato, nossa, é complicado fazer aposta. Vamos ver o que o gráfico nos diz ao longo do dia, mas a gente tem visto aí movimentos de altas ao longo do dia e de repente na parte da tarde devolve tudo e às vezes devolve tudo com força. Normalmente a gente tem visto isso até por conta de congresso aberto, de coisas que estão sendo discutidas lá. A gente viu uma queda forte anteontem, justamente na hora que o pessoal lá da polícia entrou quebrando tudo. Não sei se foi o estopim, mas literalmente, né? Mas foi a hora que a bolsa deu uma corrigida forte aí anteontem. Então vamos ficar acompanhando. Estamos vivendo momentos aí muito difíceis para a bolsa, para estratégias. Dá para ver aqui, né? Desde março, tivemos uma correção fevereiro, março inteiro andando de lado. Tá? Bom, vamos ver moedas. Euro. Euro se valorizando ligeiramente em relação ao dólar, subindo. Libra subindo mais timidamente em relação ao dólar, só que ela rompeu esse caixote e ontem recuou. Então a gente pode estar vendo aqui ou um rompimento, uma falha de rompimento, ou que parece mais claro agora, pelo menos agora, um pullback para romper esse topinho e subir com mais força a Libra. Eu sei que ontem eu não acompanhei, né? Como eu comentei com vocês, eu estava nesse acompanhando aí a internação do meu sogro. E parece que ontem o Trump deu uma recuada na questão aí do dizer que o dólar está muito forte, etc. Houve um recuo aí na retórica dele para variar. Não sei se foi via Twitter ou via Reuters. Eu sei que eu vi alguma coisa nessa linha. Mas vamos lá. Então, Libra se sinalizando possível rompimento de 1,29. Vamos esperar. Então, euro se fortalece em relação ao dólar, Libra se fortalece em relação ao dólar e dólar se enfraquece aqui em relação ao real, tá? Isso aqui foi, esse guideline aqui do à vista foi sensacional para a gente ter entrado na compra ontem. Ontem não, anteontem. Uma compra linda, daí a gente pegou aí, somando as quatro entradinhas, quase 25 pontos. Podia ter dado bem mais, podia ter dado mais de 35. E ontem deu sinal, fiquei fora, conforme vocês sabem. Mas eu vendo pelo iPad aqui o TradingView, eu estava agoniado para avisar vocês, porque estava linda a entrada no dólar logo de manhã. E foi lá no outro lado do triângulo, tá? Foi lá no alvo, tinha projeções de fibras, ficou bem bonito, a gente vai ver isso ao longo do dia de hoje, tá? Mas esse triângulo aqui está bem bacana para a gente acompanhar ele, acompanhar a evolução do dólar. Vamos ver para que lado vai ser o rompimento. Triângulos simétricos normalmente são padrões de continuação, então a gente esperaria um rompimento para baixo, né? Então a tendência de longo prazo é de baixa, olha, só olhar a média de 200, mas a tendência de curto prazo é consolidação. Triângulo é uma consolidação, dá para ver aqui, tá? Mas pode ser um padrão de reversão? Pode, pode. A gente pode ter o rompimento disso aqui para cima e ter um movimento de alta forte. Então, enquanto isso, tem que esperar. Mas a gente pode utilizar essa região aqui, esse trend range do diário do dólar à vista, para montar nossa estratégia no futuro. E aí, no futuro, no gráfico intraday, a gente vai simplesmente acompanhar o Tabajara, acompanhar os pivôzinhos, né? Não tem nada demais. Mas é legal para a gente ter estratégia, ter viés, né? Olha aqui os alvos de Fibo, que eu mencionei para vocês no 15 minutos, tá?
E olha que entrada bonita aqui ontem, aqui no Tabajara, foi exatamente nessa. Essa eu mesmo quase entrei, mas falei, puta, não é lugar para ficar tradando, é ambiente hospitalar, né? Mas ficar aqui me deu um tesão e depois bate aquela dor de corno. Por que que eu não entrei, botei stop e segui a vida, né? Porque não é assim, né? Mas na hora eu estava acompanhando aqui e fiquei com vontade de apertar o gatilho. Olha que bonito. Bom, ó, Tabajara aqui, Tabajara não, perdão, Branda de Bolha aqui estreitou depois dessa consolidação e rompeu abrindo a banda. Outro sinal bacana e tinha um canalzinho dando espaço para subir. Tinha o FIBO aqui também do próprio 15 minutos. Ficou bem bacana. Vamos ver hoje. Então, seguindo lá com a parte das moedas. Então, o dólar está se enfraquecendo em relação ao euro, em relação à libra e em relação ao real. E em relação ao franco suíço, só sobe em relação ao iene e ao canadense, tá? Então, em relação a euro, libra, real e franco suíço, o dólar segue caindo. Petróleo. Petróleo, uma baita queda forte ontem, não acompanhei o mercado para saber o que que aconteceu de notícia. Eu não sei se eu estou agora já misturando as datas, mas eu li alguma coisa de OPEP falando de ainda é cedo para aumentar os cortes do petróleo, enfim, não sei o que que houve que provocou essa queda ontem, ou tensão geopolítica, enfim. Foi uma queda bem forte ontem, né? Mas a tendência de curto prazo, ó, a média ainda está virada para cima. Tendência de curto prazo, ainda temos aqui esta LTA que pode dar alguma sustentação aqui ao petróleo, ok? Ao Brent aqui nesse caso, né? Vamos ver o WTI. São irmãos siameses, né? Diferença um pouco na cotação pelo valor intrínseco do crude. Mas ó, aqui ele perdeu esta LTAzinha, mas como eu falei, perder LTA para mim é detalhe, aqui é só um roteiro, tá? O mais importante é perder fundo. Então o último fundo está longe pra caramba ainda do petróleo. Então para fazer um pivôzinho de alta aqui e vir romper essa LTB que ele deixou agora, né? Uma vez que está claro que temos um topo aqui, então está bem definido o petróleo agora no curto prazo para apostar qual é a direção dele. O que impacta, obviamente, essa indefinição na Petrobras. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui ontem, alguns papéis que eu mostrei ontem aqui. Ibov ontem parecido com EWZ, então não pode perder essa linha amarela aqui dos 62.800, tá? Que é esse topo aqui, que aí a coisa fica mais feia com a possibilidade dele vir aqui nessa região de fundo aqui embaixo, 56.750. Lembrando que tem aqui os 61.600 que também é um suporte de 61.8 da última pernada de alta e também média de 200, tá? Então vamos ver hoje se ele vai fazer um micro pivôzinho rompendo esse topinho, mas aí também não deixa muito espaço além dos próprios 66.220, que é esse topo aqui, tá? Ou se ele vai confirmar esse oco, né? E aí tem a projeção para baixo, a própria retração de 50% onde ele está agora, que é uma retração importante, serve de neckline para esse oco, e aí a própria projeção é o fundo então, já que é 100% da cabeça ao neckline. Então estamos no 50, o alvo seria aqui embaixo, no 56.750, portanto, e um belo suporte importante por fundos importantes, etc. Sem contar que essa faixa azul é uma região também de suporte históricos, né? Então tá bem interessante o, o gráfico, tá bem técnico, então tem alvos bem previsíveis em caso de rompimento de fundo, de topo, enfim. Bom, ao longo do pregão de hoje, vou pedir para vocês me trazerem mais papéis. Eu já adiantei muitos estudos ontem, estava, entre aspas, à toa na vida, sem ter o que fazer, com a mão no bolso, sem lenço, sem documento. Então, fiquei fazendo vários estudos aqui no TradingView, me divertindo, gostando bastante da ferramenta, né?
Ambev, mostrei ontem para vocês, para acompanhar hoje de perto. Estamos num triângulo mais ou menos simétrico, então dando um cenário de continuação. Então temos que romper essa faixa amarela aqui da Ambev, na zona de 18,36 com 18,23, essa faixa aqui, tá? E o OBV tá lindo, 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 cenário de acumulação, que é normal em situações de crise aí no mercado, de risco, o pessoal foge para papéis mais defensivos, tá? A gente olhar a Ambev, ela está numa região de topo há bastante tempo, não passou por nenhuma grande correção. Cadê o gráfico atualizando? Ó, está numa região bem bacana, perto de topo, tá? Diferentemente de papéis como Petrobras, que o topo está lá nos 53, Vale está lá, sei lá, nos 60, Itaú lá em cima, enfim, o Ambev está na zona de topo. Só que detalhe, o OBV está uma acumulação colossal, ou seja, o OBV está acima deste topo aqui. O OBV está acima dessa região de topo aqui, então sinalizando um rompimento iminente para ir buscar justamente essa região aqui dos 19,50. Tá? Então vale a pena ficar de olho na Ambev hoje. Eu vi tantos papéis, acho que vi quase todo o Ibovespa, não adianta agora procurar porque eu não anotei, mas, por exemplo, forte divergência altista aqui na Braskem, então não é recomendado pensar em venda na perda de suporte, pode ser cilada, Bino, pelo OBV, tá? Pode ser cilada. A Rumo 3, a Rail 3, né? A Rail 3, então, no intraday fica mais óbvio, a gente estava acompanhando ela anteontem esse rompimento, mas a gente tinha que esperar o fechamento e esperamos, e aí o rompimento não foi confirmado, ficou para ontem, e ontem, então, no intraday dá a sensação que foi um pullback, né? Vamos dar uma olhada aqui no intraday. Ó, na verdade está dentro do triângulo ainda, mas de qualquer maneira não está descartado ter sido simplesmente um pullback nesse triângulo para depois seguir a tendência. Fato é, tem que romper essa zona aqui dos 9,17, 9,18, 9,20 para realmente ficar uma compra mais segura. E aí a gente tem alvo lá nos 11,71. Na verdade, o alvo desse pivôzão aqui é um alvo de 60,8, pode ir além. Mas como alvo para início de operação, aqui nos 11,71, que a gente está falando aí de quase 20%. Já é dinheiro para caramba para um trade de swing. Vale 5, a gente acompanhou de perto a perda daquele suporte, né? E aí sinalizando então, ó, tá bem bonito esse canalzinho de baixo, sinalizando que deve vir buscar essa região aqui da média 200 e desse fundo anterior, que é um pouquinho acima do alvo de 61,8 desse pivô aqui. Tá? 100% desse pivô, 61,8 desse pivô, dessas duas setas vermelhas. E olha o mais importante, antes da Vale perder esse fundo aqui, ela já tinha sinalizado pelo OBV que estava sendo distribuído, que estava fazendo advance breakdown, que a tendência era de queda mesmo. E bem antes, né, a gente já tinha essa divergência de baixa nos topos aqui. Então, Vale deu vários sinais de reversão de tendência, além do próprio minério de ferro que a gente vem acompanhando. Petri 4 caiu forte ontem como minério de ferro, hoje o minério de ferro se recupera ligeiramente, tá? Vamos ver como é que a Petrobras vai se comportar, mas essa faixa amarela, se for perdida, leva a Petrobras a um cenário de poder ir lá nos R$ 8, tá? R$ 8. Estou projetando 100% desse triângulo descendente. A minha dúvida agora é se eu considero isso um triângulo descendente por esses fundos aqui, mas como esse fundo foi ligeiramente mais baixo, aí parece ser uma cunha descendente, né? Cunha descendente, por que pareça, não é um padrão baixista, é um padrão altista. Então, essa zona amarela aqui que eu acho que vai definir se isso aqui é uma cunha, se é um triângulo, enfim. Mas na verdade não é nem a cunha, nem o triângulo, nem porra nenhuma. Vai ser o petróleo lá fora que vai dizer para que lado vai a Petrobras. Vamos ter que ficar de olho, sempre. Bom, bancos. Bancos voltaram a se sentir ontem, e feio, tá? Ó, confirmamos então o padrão de topo, aquele candle de dúvida que a gente tinha deixado na terça-feira, foi confirmado ontem a retomada da queda, e aí a gente ainda está na expectativa da perda desse oco. Tá? Agora, para perder esse oco, realmente ser uma venda confiável,
uma vez que o Bradesco é um papel bem legal para longo prazo, para os dividendos, etc. Pô, é bom que o ABV também perca esse fundo aqui, tá? Senão a gente pode estar numa armadilha. Por outro lado, se perder, então, o ABV perder e perder essa zona azul aqui, a média 200, então tem espaço de queda até 27,20, quiçá 25,04, tá? 25,04 é o pior cenário, cenário de 61,8. Se for pegar o cenário de 100%, né, que é um cenário de um oco, então aqui nessa zona do 27,20, ok? Que é o alvo do altura da cabeça, a linha de pescoço, né, 100% para baixo, vem aqui embaixo, que por sinal, ó, é esse fundo aqui. Então aqui é uma zona interessante aqui de forte suporte, tá ok? Forte suporte. Ó, a Bradesco também sinalizou uma divergência baixista aqui no ABV. Então aqui está o ABV mostrando que ele é um dos indicadores mais importantes e confiáveis para swing trade. Ou ele confirma, ou ele antecipa, ou ele te deixa de fora. Tá? Se for deixar de fora, é melhor ficar de fora. Algumas vezes o preço pode fazer continuar o movimento enganando o OBV, mas em geral o OBV é um instrumento muito poderoso para a gente evitar armadilha, né, evitar ciladas aí no preço, por conta das estratégias, dos processos aí, dos algoritmos, enfim, que os grandes players fazem para acumular ou distribuir, tá? Visto que a posição deles é muito grande. E para encerrar, a gente, por vez que vai abrir, a gente começar a ficar focado no nosso dia a dia aqui de índice dólar. Itaú rompeu aquela LTBzinha, mas como eu já falei tantas vezes, o importante não é romper LTB ou LTA, o importante é romper topos, né? Então a gente tem essa zona aqui amarela, né? Proporcionada por esse topo aqui importante e por este topo anterior, esses dois topinhos, precisa ser rompido aqui para sinalizar uma possibilidade de ir lá no topo nos 42, tá? Por outro lado, se voltar para dentro desse caixote, perder este fundo, primeiro alvo 61,8 aqui nos 34, ok? Vamos pegar um alvo de 100%, R$ 32, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então temos essas duas faixas amarelas segurando o Itaú, consolidando o Itaú nessa faixa. Ok? É isso aí, galera. Vamos encerrar aqui o meu Morning Call e vamos passar aí o dia juntos. Para quem está só ouvindo offline, um bom dia de trades, um excelente feriado para vocês, descansem bastante, aproveitem a companhia da família. E para quem vai ficar aqui comigo na sala, vamos aí ter paciência, tranquilidade. Vésperas de feriado são dias ruins, então vamos ter tranquilidade para a gente fechar o dia bem, para termos um excelente feriado, tá bom? E voltarmos segunda-feira com a faca nos dentes aí para correr atrás do nosso sustento, tá bom? Grande abraço, galera. Fiquem todos com Deus e segue o baile agora aqui na sala com rock and roll novamente. YouTube, para de bloquear meus vídeos por causa de música, pelo amor de Deus. Abraço.